Olá, bem-vindos a essa videoaula que trataremos de um tema muito interessante chamado improbidade administrativa. Improbidade administrativa, na verdade, é o desdobramento daquele princípio que já estudamos, o princípio da moralidade administrativa. Agora, improbidade significa o descumprimento daquelas regras de ética, boa-fé, observância do interesse público. Bem, quando nós falamos em improbidade administrativa, nós temos uma lei que estabelece condutas e sanções para os servidores que descumprirem esse princípio. Falei também na aula passada do princípio da legalidade. Quando se exige probidade ou moralidade administrativa, isso significa que não basta a legalidade formal, ou seja, a atuação do agente com observância puramente naquele texto da lei. É preciso também a observância de princípios éticos, da lealdade, moralidade, boa-fé, da observância do interesse público e aos demais princípios que já estudamos no encontro passado. O desatendimento dessas regras de boa-fé, de lealdade, de observância do interesse público pode imputar ao agente determinadas sanções. E essas sanções ou penas, elas são de natureza criminal, civil e administrativa ou administrativa. Quando nós falamos na lei de improbidade administrativa, e vamos estudar um pouco mais para frente, especificamente essa questão de natureza criminal, administrativa e civil envolvendo o servidor. Mas quando falamos da improbidade administrativa, nós estamos falando que as medidas, as sanções, são de natureza civil. Quais são essas medidas? A primeira dela é a indisponibilidade dos bens, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos. E, obviamente, o ressarcimento dos danos causados ao erário. Os senhores podem perceber que as sanções são de natureza grave, não é? Porque indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos são sanções muito graves para nós, servidores que nos pautamos por uma conduta ética. Mas quais são as condutas, quais são os fatos que poderão ensejar estas sanções que acabei de mencionar? Nós temos nos artigos 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade a descrição de algumas condutas. Quais são elas? Primeiro, o enriquecimento ilícito, não é? Ao ferir qualquer tipo de vantagem indevida, não é? Prejuízo ao erário, não é? Falamos então de desvio, de apropriação, de dilapidação dos bens, não é? E também atentar contra os princípios que regem a administração pública. Quais princípios? Aqueles que já falamos no nosso primeiro encontro e outros que vamos falar mais para frente. Portanto, o tema improbidade administrativa é de importância fundamental para o servidor público e para todas as demais autoridades administrativas, do judiciário, do legislativo. Né? Bem, esse tema, em razão desta sua extrema importância, ele pode ser compreendido sob diversas óticas. Né? E o desenvolvimento dessa temática é importante, no desenvolvimento dessa temática é importante ouvir o que outros profissionais que não são da área do direito pensam a respeito do tema. É por isso que convidei para participar desse nosso encontro a professora doutora Rita Biazon, do campus de Franca, que vai falar um pouco a respeito da sua experiência como pesquisadora desse tema, improbidade administrativa, corrupção. Falamos então agora com a professora Rita. Olá, eu sou Rita Biazon, sou professora na Unesp, do campus de Franca, e cientista política, e na unidade eu coordeno o Centro de Estudos e Pesquisas sobre Corrupção.
E a nossa aula de hoje é pensar um pouco sobre a questão da improbidade e da questão de licitações. Só que para nós chegarmos a essa reflexão sobre o que vem a ser as principais ocorrências que ocorrem dentro da questão de licitações e de improbidade administrativa propriamente dita, a pergunta que eu faria inicialmente, até mesmo para vocês pensarem, é o que levou o Brasil a ter uma preocupação maior por esses dois aspectos? Em que momento nós nos deparamos com essa questão da improbidade, das licitações, como algo relevante na administração pública? Basicamente, o que nós temos que considerar é que, a partir da redemocratização, não só o Brasil, mas vários países começam a olhar para a sua administração pública com um pouco mais de cuidado. E por que se tem esse cuidado? Porque a administração pública ela passa a ser gerenciada de uma forma distinta, no caso brasileiro, dos anos anteriores ao período de redemocratização, especificamente ao período militar. Então, não só o Brasil, mas os países do leste europeu, países na Ásia, na África, eles começaram a olhar para a administração pública e pensando quais seriam os mecanismos que poderiam aumentar tanto o grau de transparência quanto o grau de eficiência na administração. E é a partir desta reflexão que vem uma série de orientações para o Brasil e outros países do mundo, isso é uma orientação mundial, proveniente de organismos internacionais como a OEA, a OCDE, até mesmo a ONU, de como se deveria pensar essa nova administração pública. Todas essas questões vão estar vinculadas principalmente a um aspecto, que era uma tentativa de, a partir de interferências no processo de administração pública, aumentar a transparência daquilo que se passava no interior dos estados e, ao mesmo tempo, melhorar o controle da corrupção. Portanto, a questão da improbidade, ela se torna um aspecto muito importante na política brasileira e na política mundial por conta dessa tentativa, que até hoje nós estamos perseguindo, de trazer maior transparência à administração pública. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei federal que foi aprovada em 1992 e ela tem por objetivo disciplinar sanções aos agentes públicos que cometem atos de improbidade, tanto no mandato, portanto, agentes públicos eleitos, cargo, emprego ou função, ou seja, de qualquer natureza que seja esse agente público, eletivo ou não, ele está submetido, ele está sujeito às sanções que essa lei contém. As sanções dessa lei vêm desde perda dos bens a que ele obteve ilicitamente até a processos propriamente dito e, obviamente, a perda da função pública, no caso de político, suspensão dos direitos políticos por um prazo determinado. E qual é a grande vantagem dessa lei? A vantagem dessa lei é que ela criou uma facilidade para a justiça condenar aqueles que praticavam atos ilícitos. Então, o que ocorreu? Até a década de 90 se tinha muita dificuldade de comprovar. Por isso que você tem casos, por exemplo, rememorando um pouco a questão do escândalo do pau-brasil, que envolvia Paulo Maluf, a questão do Proconsult, que foi uma fraude eleitoral na década de 80. Então você tem vários casos nos anos 80 e começo da década de 90 que vinham à tona, mas não se conseguia condenar. E a lei de improbidade administrativa, ela resolve enormemente a questão da condenação e da aplicação da sanção. Por quê? Porque ela é uma lei que inverte a proposição do Código Penal. Então, ela é uma lei onde cabe ao acusado demonstrar que ele não praticou aquele ato ilícito. Com isso, o que tem ocorrido? O Brasil
tem conseguido condenar, o Brasil não, o jurídico, o Ministério Público, o Tribunal da Justiça tem conseguido condenar mais por atos de improbidade administrativa, agentes públicos, do que pelo Código Penal. Exceção, obviamente, ao mensalão, por isso que o mensalão foi tão importante, porque representou uma nova diretriz em relação ao Código Penal. Mas voltando à questão da improbidade administrativa, ela cria, então, a partir da década de 90, uma possibilidade. E para vocês terem uma ideia dessa força da lei de improbidade administrativa, quando você entra no Ministério Público, por exemplo, um exemplo bem discrepante, Rondônia. Rondônia, no ano de 2012, por exemplo, o Ministério Público aplicou 401 ações por improbidade administrativa. Portanto, Rondônia é um dado. Paraíba aplicou um pouco menos, 63 ações. No caso de São Paulo, nós temos 8.000 ações junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo por improbidade administrativa. E quando você pega os dados sobre corrupção, por improbidade administrativa no campo penal, isso cai absurdamente. Esses dados estão disponíveis na página do Conselho Nacional de Justiça. São Paulo, por exemplo, é o que tem mais ações, tem 513 no ano de 2011. Então, cai absurdamente. Por quê? Por conta dessa especificidade que eu apresentei agora há pouco. Então, o caso da lei de improbidade administrativa, ela se torna extremamente eficaz, ela é vulgarmente conhecida ou carinhosamente apelidada de LIA, né, por conta dessa facilidade que ela criou de permitir que se condene mais facilmente. E o que os promotores e juízes apontam como o caso mais recorrente envolvendo improbidade administrativa? O principal é o desconhecimento da lei. Todo agente público, ele tem que ter um domínio da lei. E não é só o agente público, o servidor, porque prefeitos também desconhecem a lei. Há muitas ações de improbidade onde, quando um promotor vai averiguar, ele se depara com o desconhecimento do processo normativo que rege a administração pública. Então, o que eu recomendaria para sempre estar atento? Aquilo que é permitido na lei, o cumprimento da lei, porque isso lhe dará um respaldo para se proteger, obviamente, né, e lhe assegura que você não cometa nenhum ato de improbidade, nenhum ato improbo. Aí a importância do departamento jurídico, da assessoria jurídica que a instituição oferece. Tem que consultar, tem que pesquisar, mesmo porque ali você tem profissionais especializados dentro da área e muitas vezes o servidor ou o agente público em geral não tem uma interpretação tão precisa daquilo que a lei especifica. Então, eu diria que no caso da improbidade, a lei de improbidade, ela é uma solução muito boa para a administração pública brasileira, mas que ainda ela precisa ser melhor, vamos dizer, ter um melhor aproveitamento por parte dos servidores, no sentido de que ela pode criar sanções sobre esse servidor se ele não cumprir efetivamente o que a lei da administração pública, que é uma coisa maior, diz. Não é só a lei da improbidade, mas é a lei da administração pública. Então, esse talvez seja o maior erro que se comete dentro da questão da improbidade. Eu agradeço a atenção e desejo um bom curso e sucesso a todos vocês. Professora Rita, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo em contribuir com a nossa formação nesse curso de licitação e contratos. Muito obrigado. Perceberam que o tema improbidade é um tema que está na discussão, não só na mídia do dia a dia, mas também na pesquisa em inúmeras outras áreas, além do próprio direito, não é? Esse tema, como eu disse no início, é de extrema importância,
principalmente para nós, servidores, que nos pautamos a nossa vida, a nossa conduta pela ética e em razão do interesse público. Bem, quero finalizar aqui esse nosso encontro e quero convidá-los para leitura dos textos, para participarem efetivamente do fórum. Não tenham nenhum receio em mandar questões através do chat, discussão, levantamento de problemas através do fórum. Muito bem, espero vocês no nosso próximo encontro e até breve.